Saudações a todos. Nós vamos trazer para nossa reflexão uma mensagem da nossa casa que fala sobre o suicídio, né? Na sessão de psicografia, traz o tema suicídio, que justamente tem sido objeto de muitas reflexões, né? Especialmente nesse mês de setembro, que evidentemente que são cuidados que devemos tomar constantemente, mas há um movimento para que se potencialize, né? Se intensifique o olhar para o suicídio, que tem crescido de uma forma alarmante. Então vamos ver a mensagem. O suicídio. O suicídio, esse grande mal que vem assolando a humanidade, é fruto do materialismo inconsequente, fruto da distância entre a humanidade e Deus, Pai de amor e bondade, fruto da desordem que há em nossas almas afastadas do bem, das boas obras, do amor e da caridade. Então vamos prestando bastante atenção nas colocações que foram feitas, porque aí nós temos a gênese do suicídio, né? O que causa, o que leva à culminância de um suicídio e aquilo que podemos fazer para que isso não ocorra, né? Então ele está colocando aqui as causas, né? As causas que seria esse distanciamento da humanidade em relação a Deus, que é o nosso Pai de amor e bondade, né? Repetindo então, fruto da desordem que há em nossas almas afastadas do bem, das boas obras, do amor e da caridade. Flagelo avassalador que tem arrastado com rapidez e força, tomando as mentes despreparadas. Doença da alma que se manifesta na forma de vícios ou depressão profunda, de difícil extermínio, com o pouco acesso aos bens espirituais libertadores. Então, é uma doença da alma, né? Que pode se manifestar tanto na forma dos vícios, que nos leva a um suicídio também, né? Porque estamos caminhando, antecipando o nosso retorno, como também nessas depressões profundas. Nem todas culminam com o suicídio, mas há de se compreender que a depressão, quando não cuidada, quando desconsiderada, né, ela pode levar a processos dificílimos. Chaga que se insinua sutilmente no silêncio das mentes desocupadas. Mentes desocupadas. Nós vemos lá no Evangelho, né, um dos pontos, no Evangelho segundo o Espiritismo, um dos pontos ali que Kardec coloca é o efeito da ociosidade, né? Então são as mentes desocupadas. Vazio existencial que pode ultrapassar os limites das encarnações, afetando a sanidade. Então pode perdurar pelas encarnações que se seguem. E é assim que cada vez mais o suicídio tem se mostrado presente em todas as nações do globo, não poupando idade, sexo, condição social ou credo. Não se restringe a grupos específicos e nem é possível determinar a população de risco, presente nos lares dos ricos e pobres, entre os enfermos e os sadios, entre os que em nada creem e mesmo entre aqueles que alegam crença em Deus. Os movimentos das sociedades terrena
como profilaxia, têm sido insuficientes, não determinando diminuição em suas taxas. Perigo para todos aqueles que não cultivam bons pensamentos e gratidão a Deus. O que é preciso então para conter essa correnteza devastadora? O que falta para a humanidade ter controle sobre as próprias ações ou sobre seus pensamentos? O que falta para se alcançar domínio da mente? O que falta, caríssimos irmãos, é tão somente o amor. Amor pela vida, amor por si mesmo, pelo próximo, amor pelas coisas, pela natureza. É o amor por tudo, né? Repetindo, ele afirma que o que nos falta é o amor. Amor pela vida, amor por si mesmo, como Jesus nos ensinou, pelo próximo, pelas coisas. É possível que alguns não entendam o que significa amor pelas coisas, mas amor pelas coisas é gratidão por aquilo que temos, né? Os cuidados necessários, pela gratidão daquele que sabe que tudo lhe é emprestado, né? Então é o amor pelas coisas, porque o contrário disso seria a indiferença, o descuido, o desprezo, né? Por aquilo que se tem. Então, evidentemente que aqui não se traduz pelo apego, mas pelo zelo natural por aquilo que temos, né? Amor pelas coisas, pela natureza, né? E, sobretudo, o que falta é o amor a Deus e, com ele, a confiança em um Pai justo e bom. É um processo natural. Quem ama a Deus sente nele um Pai justo e bom. O que falta é o amor pelo dever e a dedicação no trabalho nobre, a disciplina e o combate ao egoísmo e ao orgulho. Por isso é preciso que se modifiquem hábitos, que se transformem os desejos pueris, que se fortaleçam a vontade e a busca do bem. A humanidade precisa conhecer a vida futura, a vida espiritual. É neste aspecto, temos papel fundamental na disseminação dos conceitos básicos da eternidade da vida e da pluralidade das existências. E mais do que nunca, nosso olhar atento e braços acolhedores para todo e qualquer sofrimento. É preciso um movimento forte, informativo e amoroso, firme e acolhedor para conter esse mal. Vamos, irmãos e irmãs, vamos em frente com coragem, disseminando a fé e o conhecimento. Façamos o nosso papel com amor. Trabalho contínuo, sem esmorecimento. Acolher a todos os sofredores é dever sagrado de todo cristão. Fiquem em paz, Frei Domênico. Então temos aqui, né, essa orientação, esse chamamento que se conjuga a tanto que já temos estudado, explorado na doutrina, e vem mais um texto, mais uma mensagem, mais uma orientação para que estejamos atentos. E o que fica muito claro é a necessidade que a humanidade tem para evitar esse mal tão nefasto, de conhecer, né? Conhecer as leis divinas que nos regem, ou seja, conhecer a eternidade da vida, né? Conhecer a pluralidade das existências, né? Então são pontos básicos
que falta aquele que muitas vezes envereda por esses caminhos tão dolorosos, né? Então a humanidade mais do que nunca precisa ter acesso. E aquele que está dentro do aprendizado da doutrina, que tem esses conhecimentos, ele não pode se calar. E quando dizemos isso, não é no sentido dele se colocar ali como um propagador, inclusive invadindo consciências alheias. Não, mesmo porque Kardec deixou muito claro que essa doutrina veio para aquele que está em busca, não para aquele que já se encontrou. Porque aquele que já se encontrou está seguindo o caminho, né? É para aquele que ainda está em busca. Então, mas tomados esses cuidados, né, para não se invadir ali o livre pensamento de cada um, né, a livre escolha de cada um, é importante que entendamos que há muitos momentos em que nós podemos, de uma forma muito natural, trazer ali determinados pontos, determinadas colocações, quantas vezes até solicitadas num grupo, em conversação, quando estamos abordando determinados conceitos, determinadas situações que estão ocorrendo, uma análise de uma notícia, alguma coisa. Então, quanto respaldo a doutrina nos traz, né? Então, que não nos calemos no nosso posicionamento de uma forma muito natural, coerente, né? Tranquila. E ao pensarmos nisso, não há como não nos lembrarmos de um texto do livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, que é Humberto de Campos, né? Assinando Irmão X, que veio através do Chico Xavier e que é intitulado Espiritismo e Divulgação. E nós vamos ver aqui o relato de um espírito. O Irmão X conta essa situação para nós, né? Sobre dois amigos advogados inseparáveis, muito íntimos, mas um deles não sabia da frequência, do estudo, da compreensão que o amigo tinha dentro da doutrina espírita. Então vamos ver, é um grande aprendizado para nós. O excelente advogado Joaquim Mota, espírita de convicção desde a primeira mocidade, possuía ideias muito próprias acerca de pensamento religioso. Extremamente sensível, julgava um erro expor qualquer definição pessoal em matéria de fé. Religião, costumava dizer, é assunto exclusivo de consciência. E fechava-se. Na biblioteca franqueada aos amigos descansavam tomos em percaline dourados, reunindo escritores clássicos e modernos em ciência e literatura. Conservava, porém, os livros espíritas isolados em velha cômoda do espaçoso quarto de dormir. Não agia assim, contudo, por maldade. Era, na essência, um homem sincero e respeitável, conquanto espírita à moda dele, sem a menor preocupação de militância. Espécie de ilha amena, cercada pelas correntes do comodismo. Encasquetara na cabeça o ponto de vista de que ninguém devia, a título algum, falar a outrem de princípios religiosos que abraçasse, e prosseguiu vida fora, repelindo qualquer palpite que o induzisse à renovação. Então, era uma postura bastante radical e que ele não mudou, né, durante a sua vida. Era justamente a esse homem que fôramos confortar dentro da noite. Então, o irmão X relata que foi uma situação que ele atendeu durante a noite, né? E vamos ver por quê. Mota vinha de perder a companhia de Licínio Fonseca, recentemente desencarnado, o amigo que lhe partilhara 26 anos
de serviço no fórum. Ambos amadurecidos na existência e na profissão, após os 60 anos de idade, eram associados invariáveis de trabalho e de luta. Juntos sempre nos atos jurídicos, negócios, interesses, férias e excursões. Sem o colega ideal, baqueara Mota em terrível angústia. Trancava-se em lágrimas no aposento íntimo, ansiando vê-lo em espírito. E tanto rogou a concessão em preces ocultas, que ali nos achávamos em comissão de 4 cooperadores com instruções para levá-lo ao companheiro. Desligado cautelosamente do corpo, no processo do sono, que se acomodara sob a influência do sono, embora não nos percebesse o apoio direto, foi Joaquim transportado à presença do amigo que a morte arrebatara. No leito de recuperação do grande instituto beneficente a que fora recolhido no mundo espiritual, Licínio chorou de alegria ao revê-lo, e nós, enternecidos, seguimos frase a frase o diálogo empolgante que se articulou após o júbilo extrovertido das saudações. Mota, meu caro Mota, soluçou o desencarnado com impressionante inflexão. A morte é apenas mudança. Cuidado, meu amigo, muito cuidado. Quanto tempo perdi em razão de minha ignorância espiritual. Saiba você, Mota, saiba que a vida continua. Mas eu sei disso, meu amigo, ajuntou o visitante no intuito de consolá-lo. Desde muito cedo entrei no conhecimento da imortalidade da alma. O sepulcro nada mais é do que a passagem de um plano para outro. Ninguém morre, ninguém. Ah, você sabe então que o homem na terra é um espírito habitando provisoriamente um engenho constituído de carne? Que somos no mundo inquilinos do corpo? Indagou Licínio positivamente aterrado. Sei, sim. E você já foi informado de que quando nascemos entre os homens, conduzimos ao berço as dívidas do passado com determinadas obrigações a cumprir? De modo perfeito. Muito jovem ainda, aceitei o ensinamento e a lógica da reencarnação. Mota, Mota, gritou o outro, visivelmente alterado. Você já consegue admitir que nossas esposas e filhos, parentes e amigos, quase sempre são pessoas que conviveram conosco em outras existências terrestres? Que estamos enleados a eles frequentemente para o resgate de antigos débitos? Sim, sim, meu caro. Não apenas creio, sei que tudo isso é a verdade inconteste. E você crê nas ligações entre os que voltam para cá e os que ficam? Você já percebe que uma pessoa na Terra vive e respira com criaturas encarnadas e desencarnadas, que podem existir processos de obsessão entre os chamados vivos e mortos, raiando na loucura e no crime? Certamente sei disso. O interlocutor agarrou-lhe a destra e continuou espantado. Mota, Mota, ouça, você está certo de que a vida aqui é a continuação do que deixamos e fazemos? Já se convenceu de que todos os recursos do plano físico são empréstimos do Senhor para que venhamos a fazer todo o bem possível e que ninguém depois da morte consegue fugir de si mesmo? Sim, sim. Nesse instante, porém, Licínio desvairou-se. Passeou pelo recinto o olhar repentinamente esgazeado, fez instintivo movimento de recuo e bradou: fora daqui, embusteiro, fora daqui. O visitante, dolorosamente surpreendido, tentou apaziguá-lo. Licínio, meu amigo, que vem a ser isso? Acalme-se. Sou eu, Joaquim Mota, seu companheiro do dia a dia. Nunca, embusteiro mistificador. Se ele conhecesse as realidades que você confirma, jamais me teria deixado no suplício da ignorância.
Meu amigo Joaquim Mota é como eu, enganado nas sombras do mundo. Ele foi sempre o meu melhor irmão. Nunca permitiria que eu chegasse aqui mergulhado nas trevas. Mota, em pranto, intentava redarguir, mas interferimos a fim de sustar o desequilíbrio, e para isso era preciso afastá-lo de imediato. Mais alguns minutos e o advogado reapossou. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um novo tema nas palestras online de sábado. O tema é viciações mentais, é o capítulo 9 do livro Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Dentro desse capítulo, que é um tema extremamente atual, então eu achei importante trazer para as nossas reflexões, porque serve para todos, nós e também aqueles que convivem conosco. Às vezes, um familiar, um ente querido, um amigo, um colega de trabalho pode estar passando por uma situação como essa. E a gente vai poder ajudar, aconselhando para que busque ali o tratamento no centro, orientações, sempre com muita responsabilidade. Então, serve, antes de tudo, para as nossas reflexões. Isso que é importante a gente ter em mente, que nós precisamos nos conhecer, Então, esse autoconhecimento, esse autodescobrimento se faz necessário para todos nós, para que nós possamos, nesse mergulho profundo, nos conhecermos, nos fortalecermos e desde já iniciarmos aí as nossas mudanças, a reforma íntima, Fortalecermos as nossas competências nesse sentido. É para isso que estamos, para evoluir. Um dos mais problemas que nós temos são os vícios, Os vícios morais, os vícios mentais. E se faz mais do que nunca necessário o combate. Dentro deste capítulo, a benfeitora Joana de Ângeles traz 4 itens: a insatisfação, a indiferença, o pânico e o medo da morte. Na palestra de hoje, nós vamos falar do pânico. E à medida que formos lendo e refletindo, vamos entender o quanto esse tema é extremamente atual. No imenso painel dos distúrbios psicológicos, o medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. Então, o medo, eu tenho um conhecido que fala que o medo é paralisante, O medo, Joana de Ângeles vai trazer, ele é necessário desde que seja na medida certa. Quando ele evolui para uma doença, ele se manifesta em forma de distúrbio de pânico. Ele fica tão intenso, tão paralisante, tão dentro da pessoa, dentro de nós, que se torna pânico. O medo em si mesmo não é negativo, assim se mostrando quando irracionalmente desequilibra a pessoa. Então, o que a Joana está trazendo é a medida certa, é o equilíbrio, como um remédio. Uma dose certa do remédio, ela cura. Uma dose que está aquém, ela não cura. E uma dose muito exacerbada, ela prejudica. Então, tudo tem que ser, na vida tem que ser na medida. Então, ela traz que o medo por si só não é negativo. Mas, quando ele se torna uma doença, quando ele é tratado de forma irracional, desequilibrada, ele desequilibra a pessoa, vai para o pânico. O desconhecido, pelas características de que se reveste, pode desencadear momentos de medo,
o que também ocorre em relação ao futuro e sob determinadas circunstâncias, tornando-se, de certo modo, fator de preservação da vida, ampliação do instinto de autodefesa. Então vamos lá. Por exemplo, vamos supor que temos uma entrevista de emprego. Não conhecemos a pessoa que vai nos entrevistar, né? Estamos ali com medo, né? Com aquela sensação de insegurança, porque é o medo do desconhecido que Joana traz aqui, né? E existe aquele medo que é da autopreservação da vida. Então, vamos supor que estejamos ali num zoológico, vendo ali um tigre, um leão. Nós temos que ter medo, né? Nós temos que respeitar os limites ali impostos pelo zoológico, aquele fosso, aquelas grades, né? Justamente aquela contenção para que não haja ali uma situação mais difícil. Então, o medo é importante, ele é uma baliza importante para a nossa preservação, né? Para que a gente trate o assunto ali, por exemplo, o medo de uma prova, medo de ser reprovado. Então, que a gente estude, que a gente se prepare. Ele é um sinal de alerta, é um grande balizador. Mal trabalhado na infância, por educação deficiente, o que poderia tornar-se útil, diminui os arroubos excessivos e a precipitação irrefletida, converte-se em perigoso adversário do equilíbrio do educando. Então, se é uma criança bem orientada, ela se torna um adulto seguro, né? Não pela ameaça. Orientação não é ameaça, são coisas muito diferentes. E ela vai tratar exemplos aqui dentro desse capítulo sobre essas ameaças às crianças tão comuns, né? Por alguns adultos que criam indivíduos ali fragilizados na sua idade adulta. Por outro lado, quando ela coloca também, né, em perigoso adversário do equilíbrio do educando, é quando não se há limites. Quando se cria uma criança sem limites, ela não tem medo de nada, ela não respeita nada, né? Então ela não tem aquele sinalizador, sabe aquele limite? Nada vai me acontecer, eu não vou ser punido, eu posso fazer e infringir qualquer tipo de lei, é meu direito. Né? Ou então, eu posso falar o que eu quiser, ferindo as pessoas, ferindo os sentimentos das pessoas, né? Não tem medo da reação do outro, né? Mas, mais uma vez, o medo do equilíbrio, não o distúrbio. Então, aquele que não tem medo, né? Que ele se projeta, é como se ele estivesse sempre de peito aberto, agindo muitas vezes de forma inconsequente. Notem que ela vai tratar o medo sobre várias nuances, tá? Sobre vários aspectos. Por isso que é tão rica essa obra de Joana, né? Que é a série psicológica. Esse livro é o livro número 6. Ela escreveu 16 livros a respeito aí da mente, da psique. Então é muito importante todos esses aspectos que ela nos traz. Vamos continuar. Falando da infância, né? São comuns, neste período, as ameaças e as chantagens afetivas. Se você não se alimentar, ou não dormir, ou não proceder bem, papai e mamãe não gostarão mais de você. Ou o bicho papão lhe pega, etc. Olha quanto uma frase dessa tem um poder ali destruidor, né? Ali na autoconfiança, na segurança de uma criança. Muitas vezes a gente fala as coisas, é comum, a gente até repete o que os nossos pais falaram ou que a gente ouviu falar sem refletir, né? Hoje em dia, graças a Deus, muitas pessoas estão aí repensando essas frases, né? Porque elas mais fizeram mal do que bem, né? Criando adultos inseguros. A criança incapaz de digerir a informação passa a ter medo de perder o amor, de ser devorada,
perturbando a afetividade, que entorpece a naturalidade no seu processo de amadurecimento, tornando o adolescente inseguro e um adulto que não se sente credor de carinho, de respeito, de consideração. A deformação leva-o a barganhas sentimentais, conquistar mediante presentes materiais, bajulação, anulando a sua personalidade, procurando agradar o outro, diminuindo-se e supervalorizando o afeto que há nela. Lembrando que somos espíritos eternos, então às vezes essas feridas já estão dentro desse ser e elas só são ali potencializadas, né, por essas ameaças, essas chantagens, né, como Joana está trazendo. Então ali deixa muito claro, né, aciona um gatilho no campo do sentimento, da afetividade, né? São pessoas que projetam no outro o preenchimento das suas necessidades e muitas vezes se sujeitam a qualquer situação, principalmente no âmbito ali do relacionamento, né? Seja um relacionamento afetivo, seja um relacionamento profissional, então se sujeita ali a situações mais difíceis, né? É uma grande armadilha, né? Essa questão aí de migalhas, né? Muitas vezes se moldando ali para satisfazer o outro, não sabe o que fazer para agradar o outro, para ter uma migalha de amor, né, para ter um minuto de atenção, para ter um companheiro ou uma companheira ao seu lado, mas são seres muito fragilizados porque tem medo, né? Tem medo de perder, tem medo de não conseguir, não se sentem fortes o suficiente para caminhar, para enfrentar suas dores, suas dificuldades, suas provas. Vejam o quanto é sério, né, essa questão do medo e do pânico. A pessoa é e deve ser amada assim como é. Então a gente precisa ali fortalecer aqueles que nos são confiados ali como filhos, como sobrinhos, como netos, né? Trazendo ali, deixando robusto essa questão da segurança, do amor, como ela é. Né? E não como o mundo espera que ela seja, né? Então é muito importante essas reflexões aqui que estamos vendo nesse capítulo. Naturalmente, todo o seu empenho deve ser direcionado para o crescimento interior, o desenvolvimento dos recursos que dignificam, não invejando quem lhe parece melhor, pois alcançará o mesmo patamar e outros mais elevados, se o desejar, nem se magoando ante a agressividade dos que se encontram em níveis menores. Então, o que a Joana está trazendo é que nós temos que nos fortalecer, nos sentir amados, no sentido do crescimento interior. Não tem nada a ver na questão aqui da estética, da vaidade, né? É justamente nos fortalecer como indivíduos, né? Para continuarmos a nossa jornada espiritual, né? E não se comparando, porque esta comparação também, né, nos traz dificuldades, né? Então, ela coloca aqui, não invejando quem lhe parece melhor, né? Nesses dias de hoje, quando a gente vê tantas imagens, tantos posts na internet de pessoas que aparentemente são extremamente felizes, são extremamente seguras, e muitas vezes não são. Elas estão ali atrás de toda uma roupagem, de uma máscara, de um filtro, né? Ali falando da questão da estética. E quando desligam as câmeras, desabam a chorar, né? Mostram ali uma força, uma fortaleza, mas são pessoas que têm ali até mesmo essa questão do pânico e do medo dentro de si. Por outro lado, em face das ameaças, o ser permanece tímido, procurando fazer-se bonzinho, não pela excelência das virtudes, mas por mecanismo de sobrevivência afetiva. É a barganha que eu comentei, é o molde. Então eu vou ser bonzinho. Se eu for bonzinho, você me aceita, você me dá carinho, você me abraça, você vai me amar como filho.
né? Você vai, o adulto que é o bonzinho, eu vou ser uma esposa boazinha, eu vou me comportar, eu não vou arrumar confusão, senão eu vou ficar sem o meu marido, sabe? Coisas assim. É isso que a gente precisa refletir, né? Nesse medo que é nocivo. O medo, assim considerado, pode assumir estados incontroláveis, causando perturbações graves no comportamento. Então, resumidamente, esse tipo de medo, né, ele fica sem controle e traz todas essas perturbações que nós estamos vendo, né? São muitos os exemplos em relação a esse comportamento do medo, essa insegurança, essa incerteza, essa busca por uma afetividade que é doentia. Os fatores psicossociais, as pressões emocionais influem igualmente para tornar o indivíduo amedrontado, especialmente diante da liberação sexual, gerando temores injustificáveis a respeito no desempenho da masculinidade ou na feminilidade, que propiciam conflitos psicológicos de insegurança a se refletirem na área correspondente, com prejuízos muito sérios. Bem canalizado, o medo se transforma em prudência. Essa é a palavra, né? Prudência. Em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitui pela consciência responsável. Vejam que importante essa mensagem da Joana, né? A meta, né, é sermos conscientes de forma responsável, porque justamente esse autodescobrimento vai trazer essa consciência responsável. Né? Nós vamos estar fortes o suficiente, esclarecidos o suficiente em relação ao que nós podemos e o que nós não podemos fazer, aos limites, a nossa busca interior vai ser mais refinada, mais focada, mais direcionada. Muitas coisas passam a não fazer mais sentido, não damos tanta importância para essas dificuldades, que hoje parece ser um monstro de tão gigante, porque nós alimentamos. Confunde-se o pânico com uma expressão do medo, quando irrompe acompanhado de sensações físicas, disritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico produzindo algidez generalizada. Essa sensação de morte com opressão no peito, esvaziamento das energias que aparece subitamente, desencadeada sem aparente motivo, tem outras causas, raízes mais profundas. Então, aqui ela já está abordando a questão do medo que se reflete no corpo físico, né? Então, do pânico e do medo que vem aí, né? Disritmia, sufocação, sensação de colapso. Na anamnese do distúrbio do pânico, constata-se o fator genético com alta carga de preponderância, especialmente a presença da noradrenalina no sistema nervoso central. É, portanto, uma disfunção fisiológica. Predomina no sexo feminino, especialmente no período pré-catamenial, o que mostra haver a interferência de hormônios, sendo menor a incidência durante a gravidez. Então, essa doença mesmo, né, que ela está trazendo, que é a síndrome do pânico, o distúrbio do pânico, ela tem ali fatores genéticos, né? Então, ela aborda essa doença, essa patologia, e assim como ela abordou a questão da ameaça, do medo externo. Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. Invariavelmente atinge os indivíduos entre os 20 e os 35 anos, podendo surgir também em outras faixas etárias, desencadeado por fatores psicológicos, requerendo cuidadosa terapia correspondente. Há, entretanto, síndromes do pânico que fogem ao esquema convencional. Então, aquela que é a patologia física, mas ela vai trazer uma outra distúrbio do pânico. E esse é o mais importante para a gente olhar aqui no tocante à mediunidade.
aquelas que têm um componente paranormal, como decorrência de ações espirituais em processos lamentáveis de obsessão. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece o intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo, onde estão armazenadas as experiências reencarnatórias que, desencadeadas, emergem, produzindo confusão mental até o momento em que o pânico irrompe incontrolável, generalizado. Dá-se nesse momento a incorporação do invasor do domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima que se lhe submete à indução cruel. Olha como é importante a gente conhecer, se fortalecer, estudar, né? Então aqui ela está trazendo na questão mediúnica, né? A questão da obsessão. Olha quantas portas pode se abrir ali, né? Porque a ligação é mente a mente, né? É de espírito a espírito. Então o espírito obsessor, ele pode ali transmitir esses quadros mentais, essa insegurança, né? Induzir para que o obsediado se sinta cada vez mais fragilizado, com cada vez mais medo, cada vez mais pânico, né? E aqui ela traz um componente adicional, que muitas vezes isso está dentro ali de um quadro, de uma necessidade, de um distúrbio que já vem do passado, ou seja, vira uma bomba relógio, né? Explode isso tudo e o obsessor consegue literalmente tomar conta da situação. Cresce assustadoramente na sociedade atual essa psicopatologia mediúnica, que está requerendo sérios estudos e cuidadosas pesquisas. Então é para a gente ter muito cuidado e muita atenção. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orientação ao agente e a utilização dos recursos da meditação, da oração, da ação dignificadora e beneficente, né? Por isso que eu falei no começo a necessidade aí de um bom encaminhamento dentro do centro, o tratamento ali dos passes, o esclarecimento, né? Para que ali o indivíduo possa buscar, né, a sua melhoria moral e conseguir se libertar dessa ligação, né? Quando a ingerência psíquica do agressor se faz prolongada, somatiza distúrbios fisiológicos que eliminam noradrenalina no sistema nervoso central do enfermo, requerendo concomitantemente a terapia especializada já referida. Então, pode sair da mente para o corpo. Então, vamos ter que ter dois tratamentos, né? O tratamento espiritual e o tratamento ali acompanhado de um médico e de medicação. Mediante uma conduta saudável de respeito ao próximo e à vida, o indivíduo precata-se da interferência perniciosa dos seres espirituais perturbadores, adversários de existências passadas, que ainda se comprazem na ação perversa. Este sítio que promovem responde por inúmeros fenômenos de sofrimento entre os homens. Não sendo a morte do soma o aniquilamento da vida, a essência que o vitaliza, o eu profundo prossegue com suas consequências e limitações, grandezas e misérias. Como o intercâmbio decorre das afinidades morais e psíquicas, fácil é constatarem-se as ocorrências que se banalizam. O medo, portanto, necessita de canalização adequada e o distúrbio do pânico, examinada a sua gênese, né, sua origem, merece os cuidados competentes, sendo passíveis de recuperação ambos os fenômenos psicológicos viciosos a que o indivíduo se adapta, mesmo sofrendo. Então, muito rico, né? Esse tema, esse texto da Joana a respeito do pânico, né? Para as nossas reflexões, nossas análises, né? E é importante o combate aqui para que a gente possa se equilibrar, né? Como ela coloca no começo do capítulo, é um vício mental e o vício tem que ser combatido. Até a próxima, se Deus quiser.